Boa noite pai, mãe, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de orientação de pais. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, se você não me conhece, se você vai estar vendo algum conteúdo meu pela primeira vez, também tem disponível esses conteúdos no YouTube e também no meu Facebook, na página Psicóloga Maria Rodrigues. Eu sempre falo e reforço isso. Se você precisa de alguma ajuda, me manda uma mensagem, Podem também trazer as suas dúvidas, essas lives servem para isso, Uma possibilidade de que vocês possam entrar aqui, colocar as suas considerações, as suas dúvidas, a gente poder conversar também. Então eu tenho lives toda segunda-feira às 8h30 da noite e quarta-feira às 6 horas da manhã, aí cedinho, para quem me acompanha de fora também, horário de Brasília, é claro, tá? Então hoje a gente vai continuar o tema, a falar sobre um tema do que envolve a nossa vida de mães relacionados a chupar o dedo e a chupar a chupeta, as nossas crianças. Então eu quero retomar um pouquinho do que eu falei muito breve. A live da semana passada tá aqui no canal do IGTV, foi semana passada, dia 23, Então vocês podem ver lá, tá lá a live completa que a gente começou a falar sobre esse assunto. E eu quero trazer hoje um pouco mais, focar um pouquinho de o que a gente pode pensar nessa retirada. Uma das coisas é falar isso, Quando a gente pensa em chupeta, principalmente, em colocar a chupeta para os nossos filhos, eu não tô aqui para ficar falando, nossa, agora não tem que colocar ou tem que colocar, Eu acho que a gente tem que ter uma consciência quando a gente faz essa escolha de colocar a chupeta, trazendo todas as considerações, e contraindicações que possa haver. Mas se você já colocou, a gente tem que pensar então na retirada da chupeta. Esse é um processo, e também se o seu filho iniciou um hábito do chupar o dedo, a gente também tem que pensar na retirada desse dedo, Às vezes o hábito de chupar o dedo é um pouco mais, vamos falar, mais natural. Na verdade, a criança vai começando esse hábito. Às vezes tem algumas que desde lá da barriga já tá com esse comportamento, mas também não é algo assim simples, Porque a gente não vai tirar o dedo da criança e pronto, tá tudo certo, como talvez a chupeta. Então, quero lembrar disso, Essas são duas, é uma sucção não nutritiva para os nossos filhos, não é o indicado realmente, porque são hábitos que podem trazer malefícios lá na frente, Então são várias coisas envolvidas nesse hábito, mas se algum motivo você está vivendo isso, como eu também vivo, eu contei para vocês, se vocês querem ver depois, A minha filha, ela tem 2 anos e meio, ela começou o hábito de chupar o dedo com 2 anos, Então eu não introduzi a chupeta, mas ela iniciou esse hábito e agora eu também estou no processo, de fazer como é que eu vou retirar esse hábito dela. E eu quero caminhar com vocês em algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente pensar. Então, quando a gente pensa em introduzir ou que esse hábito foi introduzido, como são hábitos que a gente vê que pode ter malefícios lá para frente, principalmente essa estrutura, dos ossos da criança aqui, na boca, na fala, mesmo na alimentação pode ter alguns problemas. Então a gente precisa sim trabalhar que esse hábito precisa ser retirado. Eu vejo alguns pais, mas é tão bonitinho chupar o dedo, É tão bonitinho usar a chupeta, e que se foi a sua escolha, que não seja por beleza, se a gente traz já isso arraigado, dificilmente a gente vai conseguir retirar, porque tem muito mais coisas envolvidas aí nesse uso da chupeta, Então é um uso que tem consequências sim negativas para frente, mas que também tem, eu falei na semana passada, a gente também introduz porque também tem pontos positivos, mas a gente precisa saber que de qualquer forma, essa chupeta e esse dedo, a gente precisa fazer esse processo de retirada sim. Não sei quantos anos tem seu filho, a cada ano que passa, quanto mais velhos eles estão, esse processo sim é mais complexo,
é mais demorado, não é impossível. Eu sempre eu oriento algumas mães e falo, é claro que a gente precisa às vezes de acompanhamento de um profissional, eu também, né, de um fono, de uma dentista, do médico, do pediatra, às vezes envolvidos nisso, e também para as crianças um pouco maiores, também o trabalho da psicologia ajuda muito, porque é isso que a gente vai falar, quanto maiores eles estão utilizando dessa sucção não nutritiva, né, desse dedo ou dessa chupeta para outras funções que não é só sucção, tem processos psicológicos envolvidos nisso, né, um comportamento aprendido, né, uma ansiedade, né? São outros processos que vão estar fazendo parte, sendo substituídos, né? Ou às vezes diminui esse estresse, a criança pode se acalmar um pouco, pode passar por outros processos que eles vivem de adaptação de entrada na escola, chegada de outra criança em casa, envolvidos nesse uso da chupeta ou do dedo também. Então, por isso que às vezes é uma equipe multidisciplinar para estar te orientando nesse processo de retirada. E a primeira coisa, então, a dica não dica, né, mas assim, eu quero que se torne consciente isso. Quando a gente tem que saber que tem o dia da retirada, sim. Nós, enquanto pais e mães, a gente precisa se preparar para isso antes que aconteça a retirada para os nossos filhos. Porque todo o processo de mudança de comportamento vai gerar uma crise, vai gerar um desconforto, e se isso não estiver muito presente para você, essa decisão, pode ser um problema para você também, e aí você não conseguir passar essa segurança para os seus filhos. Outro ponto é que é um processo, né? Quanto mais a gente tem essa consciência de que a gente vai fazendo coisas, né, ao longo do ano para que isso seja depois retirado, que não vai precisar assim, agora você vai parar de chupar, pronto, esconda a chupeta, nunca mais dou chupeta e pronto. E a gente vai ter que lidar com isso, né? Então, é um processo. Vai fazendo essa retirada da chupeta gradativamente, né? Se o seu filho é muito pequenininho, você já pode programar também antecipadamente, 1 ano, 2 anos, ele já fazer essa retirada. Se seu filho é maior, provavelmente esse comportamento, né, tem mais tempo nele, né? Então ele está repetindo esse comportamento há mais tempo. É claro que é um processo um pouco mais demorado a retirada. Então você vai retirando, né? A sua criança vai precisar se comunicar sem chupeta, passar o dia sem a chupeta, às vezes só na hora da rotina do sono, de noite ou durante o dia. Ou, normalmente a gente vai retirando gradativamente. Retira no período que ela está dormindo, né? Se ela adormeceu, essa chupeta é retirada da boca, né? Esse dedo também, né? Ela adormeceu com o dedo, esse dedo é tirado da boca para que ele... É claro que com o dedo é muito mais fácil, né? Só pegar e voltar, mas a chupeta, pelo menos que ela não esteja ali, né, parada ali na boca, e que ele faça essa sucção sem observar durante a noite. Então você vai tirando isso, e essa retirada gradual, por exemplo, você vai tirando ao longo do dia, dos processos, da vida dele, pensando assim, gente... a sua criança vai passar por frustração, ela vai ficar entediada, ela vai ficar com fome, ela vai ficar com sono. E a chupeta não tem que ser colocada, oferecida nesses momentos para que ela deixe de passar por esse processo, né? Às vezes isso é que pode estar fazendo. Aí depois a nossa criança faz essa conexão que quando eu estou entediado eu tenho chupeta, quando eu estou com sono eu tenho chupeta, quando eu estou com fome eu tenho chupeta, quando eu estou frustrado eu tenho chupeta. E aí que eu falo que os processos não é só mais um comportamento de sucção, né? É um hábito de sucção, mas é um hábito relacionado a gatilhos que ela já ligou, que aquele comportamento, aquela sensação, aquele sentimento vem depois da chupeta. E aí ela tem uma aparente, naquele momento, uma percepção de que aquilo melhorou, né? De que aquele sentimento cessou naquele momento. Mas a gente sabe que esses são processos muito mais complexos e que a gente não pode realmente interromper esse sentimento, essa sensação, colocando o uso da chupeta.
né? E aí o processo vai ficando mais demorado, sim, e mais doloroso essa retirada, porque ela ligou todos esses comportamentos, né? A chupeta vai melhorar, né? A chupeta vai me acalmar, a chupeta vai fazer eu sentir mais segura, a chupeta vai fazer eu sentir mais confortável. As nossas crianças precisam ser ensinadas a comunicar todos esses processos, né? Tá frustrado, tá bravo, tá entediado, né? Tá com fome, tá com sono, eles aprenderem que tem os rituais para isso, eles podem se comunicar, eles vão gritar, eles vão dar trabalho nesse período, mas não é com a chupeta, não use a chupeta para fazer com que a sua criança não passe por esses comportamentos, não passe por esse processo, né? Isso vai ser uma retirada mais fácil quando a gente vai vivendo com eles sim essa frustração, vivendo com eles essas outras situações, vendo eles ficando bravos e não se utilizando da chupeta para acalmar eles naquele momento. A gente utiliza a chupeta e aquele dedo vai ser usado para uma forma de sucção que é necessária, que a gente falou um pouquinho anteriormente, mas não fazendo essas ligações que vai ficando cada dia mais fácil, mais difícil essa retirada. Então essa retirada precisa ser comunicada, né? Agora, a partir de agora a gente vai entrar no processo de retirada, né? A gente pode trazer a conscientização para eles, mostrando fotos, que eles possam entender um pouquinho de como que vai ficar a boquinha deles, né? Como que isso pode prejudicar. Mas eu tenho certeza que não é isso que vai fazer seu filho tirar. Isso é um processo, né? Isso está no complemento, mas não é por causa disso que ele vai parar de usar, né? Quando esse hábito já está muito arraigado, né? Já aprendido, não vai ser só isso. Retirar essa sucção e esse dedo, como eu falei anteriormente, a gente precisa pensar que se ele tem processos psicológicos envolvidos, tem essa demanda psicológica envolvida, ela precisa ser trabalhada antes dessa retirada. Senão você vai tirar o dedo, vai tirar a chupeta do seu filho, mas tem outras coisas envolvidas nesse retirar o dedo, retirar a chupeta, principalmente com as crianças maiores. Se é só sucção, se é por volta, se você conseguiu retirar a chupeta por volta de 1 ano, o dedo também, é um pouco mais fácil, sim. Você sabe que é um processo de sucção e que agora ele vai ter, não tem outras demandas envolvendo esse processo. Mas quando tem, por isso que eu falo que precisa de uma equipe às vezes, né? Ele vai ter que ir para o psicólogo para entender. Essa retirada não vai ser num período de adaptação da sua criança numa escola nova, talvez não vai ser em tempo de pandemia que você não está perto, ou que você está perto, mas não conseguindo cuidar de todos os processos. É mais fácil fazer isso quando eles não estão doentes, né? Não estão com algum estresse, não é uma separação dos pais, né? Não é a chegada de um outro filho em casa. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque para retirar esse comportamento a gente precisa entender por que ele ainda está, né? Continuando, e aí a gente precisa fazer algo no local, né? Algo precisa também ser colocado nesse lugar, né? Estar mais presente com seu filho, ter essa conexão com ele, saber que você está ali presente, afetuosamente também, né? E também trabalhando os processos ansiosos deles, de estresse deles, de frustração deles, é que a gente vai conseguir fazer essa retirada de uma forma menos dramática. Eu uso esse termo, né? Sem ser um processo tão longo e dramático pra gente, dolorido pra gente, dolorido pra eles. Mas é claro que vai envolver dor, sim, né? E aí, né, não opte por essas coisas radicais, como eu falei, vou tirar agora, nem comuniquei, nem falei, nem estou trabalhando com ele em essas outras considerações e agora vou sumir com a chupeta e pronto, né? Você vai ter que trabalhar com a consequência disso, que vai ser um processo muito mais doloroso, né? Muito mais traumático para ele. Vá retirando gradualmente. Tem algumas indicações, seja criativo, eu acho que cada um sabe
as condições que tem em casa. Tem mães que vai fazendo furinho na chupeta, vai aumentando o furinho, né? Porque a sucção não é igual, vai cortando, né? Porque a criança não tem mais a sucção da mesma forma como ela tinha. Então você pode se utilizar disso gradualmente, né? Ele mesmo vai deixando. Algumas famílias trabalham com trocas, né? Você vai entregar sua chupeta para o Papai Noel, vai entregar sua chupeta em troca desse brinquedo, ou desse passeio, ou dessa viagem, ou disso que você tanto deseja, de fazer essa troca. E aí, a gente, depois de tudo isso sendo trabalhado, vai ter sim a noite que essa chupeta vai ser retirada, ou o dia que essa chupeta vai ser retirada. E toda a família, né, precisa estar presente nesse processo, porque vai ser um processo sofrido para você, enquanto mãe, para o pai, para os irmãos, para a sua criança. Ela precisa de acolhimento, mas se esse é o dia realmente de deixar, né, se foi feita essa troca, né, essa chupeta não volta mais para casa, né? Eu sempre digo que é mais fácil você também nem ter mais nenhuma chupeta, nenhuma mamadeira. Eu falo, quando tira a mamadeira, todas lá em casa desaparecem, né? Porque realmente a gente vai ter depois alguns momentos que são as nossas recaídas de pai e mãe, né? Porque a nossa criança tá lá chorou a noite inteira, e agora o que eu faço? Vou voltar essa chupeta. Se você tá consciente disso, você já fez todos esses processos, a gente também precisa passar enquanto pais e mães para que esse dia aconteça. E esse dia vai ser sofrido sim, esse dia vai ser dolorido sim, como a retirada do peito, né? Mesmo que a gente está trabalhando num processo, vai ser às vezes muito mais para nós do que para eles, vai durar às vezes alguns dias esse pedido, se ele for maior principalmente, essa procura, né? Mas tentando trabalhar que esses dias sejam dias que você esteja próximo do seu filho, seja um final de semana, um feriado, que você vai fazer muitas outras atividades com ele, né? Para que não é um processo que vai ser tão doloroso para ele que eu falo assim, também não vai ter nada, né? Perdi a chupeta, minha mãe não tá em casa, vou ter que entrar na escola, e muitas outras mudanças vão estar acontecendo, né, nesse processo de crescimento dele. É um processo sim de crescimento, de amadurecimento. A gente trabalha com os filhos, né? Você não vê vovó nem vovô chupando o dedo ou chupeta, porque é um processo que é retirado. Não vê não, né, gente? Eu sei que tem pessoas que sim, que chupam o dedo até muito mais velhos, mas chupeta não, né? Então, a gente ensinando para eles que esse sim é um processo de amadurecimento, mas é um processo de amadurecimento, de desenvolvimento. Nós também temos que prepará-los para que esse processo de desenvolvimento esteja sim acontecendo na vida dos nossos filhos, né? Eles vão estar em outros ambientes, eles já conversam bem, eles se comunicam, porque a gente também tem trabalhado outras situações na vida deles. E aí vai ter essa noite, eu falo que às vezes a gente fica a retirada da fralda, a retirada da mamadeira, do peito. Todos esses processos precisam primeiro ser trabalhados em nós, ter consciência disso, né? A gente fazer isso gradual para que a gente também não retroceda. Vamos dizer que a gente fala que algumas crianças às vezes parece que a gente pode ver um retrocesso, que também não tem problema isso, mas que a gente trabalhe isso em nós para que no momento do choro, já tá 2, 3 dias sem a chupeta, tá chorando, não, mas ele não tá conseguindo, ou aconteceu algum outro fator, a gente introduza novamente. E aí a gente cria uma condição de comportamento, de aprendizado de comportamento, né? Que essa retirada intermitente, né? Você dá e você tira, você dá e você tira. E aí a criança pode entender que, mas se eu forçar um pouquinho mais, vai vir o dia que ela vai me dar de novo, né? Fralda, qualquer outro comportamento que a gente tem, a gente confunde mais e deixa esse processo muito mais dolorido e muito maior quando a gente vai fazendo isso,
né? Não estou falando de um processo gradual de retirada, estou falando quando você tomou a decisão de retirar, comunicou, tirou ele dali, tirou da casa, e daqui a 2, 3 dias você volta de novo. E aí você faz de novo a retirada, e daqui a 2, 3 dias, por alguma outra situação, você volta de novo. E isso que pode trazer muita confusão, né, com qualquer outro tipo de comportamento que traz para os nossos filhos essa insegurança, ou também um aprendizado que se eu voltar com aquele comportamento de choro ou de birra maior, minha mãe volta com a chupeta para mim, tá? Alguns cuidados, esse é um processo que vai acontecer na sua casa, não tenha medo, né? Não tenha medo da birra, não tenha medo do mau comportamento do seu filho, não tenha medo do choro, né? Esses são comportamentos e desenvolvimento de uma criança natural, de uma criança saudável, e que a gente, enquanto pais e mães, precisamos estar preparados, né, porque isso vai acontecer e esse processo vai precisar acontecer. Se você tiver uma equipe que te ajude, de profissionais que estejam com você nesse momento, talvez você se sinta mais segura também para passar por esse processo juntos, trazendo esse feedback toda semana ou todo dia do que está acontecendo. Mas essa retirada é necessária, né? Esse é o processo de desenvolvimento dos nossos filhos, e nosso também, que a gente também vai vendo, nosso filho está crescendo, ele está tendo outras possibilidades, ele está com outros comportamentos sim que podem ser não tão agradáveis assim para a gente, mas que mude, né? Que esse ciclo também mude. Então essa retirada é um processo, quanto mais for um processo, mais que você tenha essa coisa, não preciso que isso aconteça, se você conseguir fazer esse processo de uma maneira mais próxima, assim, de 1 ano, de 2 anos, se for mais cedo, é também um processo melhor para você, né? Quanto mais a gente deixa esse comportamento, esse hábito acontecer, ele já tem outros processos psicológicos envolvidos, e aí às vezes a gente vai ter que passar por processos mais invasivos lá para frente para que isso aconteça, tá? Mas é um convite, né, pais e mães, que se a gente fez essa escolha, ou se seus filhos têm esse hábito vai precisar sim ser retirado, né? Então a gente precisa planejar isso muito bem, também trabalhar isso na gente, mas isso precisa sim ser planejado, tá bom? Isso que eu tinha para trazer para vocês. Vocês podem me trazer as suas perguntas, contactar comigo, para que a gente consiga ir trabalhando, cada casa é um jeito, né? Cada família tenha a sua especificidade. Eu vi vários vídeos de mães trazendo várias formas criativas também que elas fizeram. Então, assim, mas pense nisso. Esse é um processo que tem que acontecer. Trabalhe isso em você, vai trabalhando isso com o seu filho até o dia que você coloca, principalmente com a chupeta. Tem que ter o dia da retirada da chupeta. Isso vai acontecer, isso vai ser doloroso, mas é um processo que já está sendo trabalhado em você e nos seus filhos também. Tá bom, pessoal? Boa noite para vocês. Essa live fica gravada, assistam ela completa também, tá bom? E também compartilha com outros pais, com outras mães também que têm passado por esse processo. Beijo, pessoal. Boa noite.